Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 14 verso 17. Aqui está um estudo bíblico de João 14:17, conforme solicitado, usando a nova tradução na linguagem de hoje de 2000. Introdução: João 14 é um capítulo de consolo e promessa de Jesus aos seus discípulos, pouco antes de sua crucificação. Ele está preparando-os para a sua partida, assegurando-lhes que não os deixará órfãos. Em meio a um cenário de crescente apreensão, Jesus promete enviar o Espírito Santo, o Auxiliador, Consolador ou Advogado, que desempenhará um papel crucial na vida dos crentes. O versículo 17 destaca o contraste entre a incapacidade do mundo de receber o Espírito e o conhecimento íntimo que os discípulos terão dele, marcando a presença contínua de Deus em suas vidas. Contexto histórico. Na época de Jesus, a expectativa messiânica era forte entre os judeus. Eles esperavam um líder político que os libertasse do domínio romano. No entanto, Jesus está falando de uma libertação espiritual e de uma presença divina interior. A cultura judaica era familiarizada com o conceito do Espírito de Deus atuando em indivíduos, como profetas e reis, exemplo, Davi, Isaías. Porém, a promessa de uma habitação permanente do Espírito em todos os crentes era uma novidade radical. O capítulo enfatiza a relação de amor e obediência entre os discípulos e Jesus, versos 15, 21 e 23, demonstrando que essa conexão é o alicerce para receber o Espírito Santo. A promessa do Espírito também serve para continuar o ministério de Cristo, ensinando, lembrando e guiando os discípulos, verso 26. A menção da ausência física de Jesus, verso 19, reforça a necessidade e a importância da vinda do Espírito. Interpretação: João 14:17 revela uma verdade fundamental da fé cristã, a presença do Espírito Santo no crente. A frase "o mundo não pode receber esse Espírito" indica que a recepção do Espírito é impossível para aqueles que não creem em Jesus Cristo. O mundo aqui se refere àqueles que estão alheios a Deus e que não aceitam a mensagem do Evangelho. Eles estão espiritualmente cegos e, portanto, não conseguem discernir a presença e o poder do Espírito Santo. Em contraste, os discípulos, e, por extensão, todos os crentes, o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. A palavra conhecer, em grego, gnosko, implica um conhecimento íntimo e experiencial, não apenas intelectual. Isso significa que os crentes experimentam a presença, o poder e a orientação do Espírito Santo em suas vidas diárias. Essa presença não é apenas externa, está com vocês, mas também interna, viverá em vocês, indicando uma habitação permanente e transformadora. Sob a perspectiva protestante trinitária, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente Deus, coigual e coeterno com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o agente de Deus que capacita os crentes a viverem uma vida de obediência, santidade e serviço. Ele convence do pecado, regenera o coração, ilumina as Escrituras, concede dons espirituais e produz o fruto do Espírito. Gálatas 5 versos 22 ao 23. Para o crente contemporâneo, este versículo oferece consolo e esperança. Ele garante que não estamos sozinhos, mas que temos a presença constante de Deus conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e capacitando-nos a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Veja as referências. 1 Coríntios 2 verso 14, a pessoa não espiritual não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las,
porque elas são discernidas espiritualmente. Este versículo reforça a ideia de que a percepção e a compreensão do Espírito Santo são impossíveis para aqueles que não têm a mente de Cristo. Ele complementa João 14:17, explicando por que o mundo não pode receber o Espírito. Romanos 8 verso 9, vocês, porém, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Este versículo estabelece uma conexão direta entre ter o Espírito Santo e pertencer a Cristo. Confirma que a presença do Espírito é a marca distintiva dos crentes. Ele ajuda a entender que a habitação do Espírito não é uma opção para o crente, mas sim uma necessidade para a salvação. Essas referências cruzadas ajudam a aprofundar o entendimento de João 14:17, mostrando que a incapacidade do mundo de receber o Espírito decorre de sua cegueira espiritual e que a presença do Espírito é essencial para a vida cristã. Eles também apontam para a natureza transformadora do Espírito, que capacita os crentes a viverem em conformidade com a vontade de Deus.